Mais uma vez, as nossas boas-vindas a todos vocês que nos acompanham o Diálogo Espírita semanalmente. Os destaques do programa de hoje são os seguintes. No quadro Nós e o Mundo, lições da natureza. Como nos diz o Evangelho, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Precisamos treinar, desenvolver a nossa sensibilidade para os espetáculos e aprendizados que a natureza nos oferece. A natureza é sábia porque é obra de Deus. Podemos aprender muito com ela. É só olhar em nossa volta e prestar atenção. As plantas, por exemplo, como elas germinam, como elas crescem, como elas vivem e muitas delas como florescem e até frutificam. E o que dizer dos animais? E o sol e a chuva? As estações do ano? As vozes dos rios e dos mares? Mas tudo isso é assunto para daqui a pouquinho com a Mariana e a Andréia. Joilson Mendes, em presença literária, enaltece as qualidades do livro Momentos de Saúde e Consciência, do espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Edivaldo Pereira Franco. E além do fonte Allan Kardec, no As Razões dos Fatos, que fala da estreia na próxima semana, nos cinemas, em todo o Brasil, do filme sobre o médium Zé Arigó. O Diálogo Espírita de hoje está imperdível a partir deste momento para você. Olá, amigos! No quadro Nós e o Mundo de hoje, vamos falar de um assunto muito interessante. Temos muito a aprender com esse assunto. Se chama As Lições que a Natureza nos dá. E estou aqui com a Mariana e nós vamos tentar levantar alguns aspectos que podemos aprender com a natureza e levar no dia a dia. Mariana, o que a gente aprende com a natureza? Olha, é muita coisa, né? Basta termos um tempinho para observarmos as lições maravilhosas que a natureza nos traz. Nós começamos a pensar na interdependência, que é aquela cooperação, mostrando que todos nós temos um elo, nós temos uma ligação. Outra lição também é a função. A natureza, ela tem um objetivo final. A função. Por quê? E nós, quanto espíritos, nós também temos uma função, nós temos um porquê. E por que nós não paramos para observar a natureza? Ela tem também a disciplina. A natureza, ela tem o valor. Então, ela tem a cooperação, a função, a disciplina e o valor. Perfeito. Ô Mariana, e quando a gente pensa assim em cooperação, a gente pode também dar o exemplo, por exemplo, né, de uma colmeia de abelhas, de um grupo de formigas. A gente consegue olhar as pequenas lições, observando esses pequenos insetos e quão importantes eles são? Será que a gente consegue pegar essa função que você trouxe, da interdependência, da cooperação, olhando esse conjunto de insetos? Pois é, né? Nós deveríamos, porque nós vivemos numa colmeia humana. Exato. Onde o nosso agir, ele vai estar influindo, né? Influenciando o outro. Então, na colmeia, todos trabalham, tem uma hierarquia, todos têm a sua responsabilidade e todos trabalham para um bem maior. Se nós pararmos para olharmos, para observarmos e tirar lições, a natureza nos está todo dia nos mostrando a bondade de Deus, a grandeza de Deus e a preocupação conosco. Então tem um poema, vamos dizer assim, do livro Crer e Agir, psicografia do Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, com Emmanuel e o irmão José. Ele vai dizer assim que a roseira, quando ela é podada, ela floresce com mais rosas.
O trigo, quando ele é triturado, ele fornece a farinha que faz o pão, que nutre várias, né, milhões de pessoas. A mesma coisa é o sândalo, quando ele é cortado, ele perfuma o próprio machado. Então, se nós pararmos um pouquinho para pensar, quando nós somos podados, o que nós fazemos? Nós nos melindramos. Exato. Nós abandonamos a nossa função. Nós deixamos de ser. Essa poda, ela está ali figurada na questão das regras, que nós precisamos seguir regras, nós precisamos ter respeito pelo outro. Nós temos que ter consciência do que estamos fazendo. Quando nós abandonamos a nossa tarefa, nós deixamos de nutrir milhões. Porque nós ficamos chateados. Porque nós não podemos fazer do nosso jeito. Sendo que a natureza, ela é a mesma coisa. Um pé de laranja vai dar sempre laranja. Né? Uma laranjeira vai dar sempre um fruto. É uma laranja. O seu valor, a sua qualidade, ela vai poder ser azeda ou ela vai ser doce. Mas ela tem a sua qualidade. É lindo, não é, Mariana? A gente fica encantado, não é? Na verdade, o que a gente precisa entender também é que tudo trabalha de forma harmoniosa. E a Mariana falou uma coisa essencial, que é o amor de Deus traduzido nessa harmonia. Né? O amor de Deus por cada coisa, porque esse universo da natureza que nós conseguimos apreender, esse universo que temos contato, olhando o céu, olhando o vento, olhando o mar, olhando o ar, como que as coisas funcionam, esse universo existe também de uma maneira infinita dentro de nós mesmos, porque as nossas células, elas trabalham perfeitamente dentro de um metabolismo que é perfeito, que tem uma organização perfeita e trabalham o tempo todo. O nosso coração não para de bater enquanto estamos aqui ou enquanto estamos lá na praia tomando sol na areia, não é? O nosso coração continua batendo, o nosso metabolismo continua funcionando, as nossas sinapses cerebrais continuam acontecendo a todo momento. Então, esse equilíbrio, né? Essa força da natureza, esse momento que Deus está ali presente. E como nós podemos olhar para isso, né, Mariana, e fazer um pouquinho, né, no nosso dia a dia, agradecendo e sendo melhores com a natureza. Agradecendo e tendo gratidão, né? E tendo consciência que nós estamos unidos, nós estamos juntos. E não adianta eu querer fazer diferente, porque esse fazer diferente, né, ele vai interferir, ele vai quebrar toda uma cadeia de sincronismo que existe. Então nós temos que cuidar mais da nossa natureza, tanto da nossa natureza humana, do nosso corpo físico, como a natureza do meio ambiente. As nossas florestas, a fauna, a flora, né? Nós temos que cuidar dos nossos oceanos, dos nossos mares. Vamos na praia, vamos sim curtir aquele sol gostoso, andar ali na beira do mar, mas vamos cuidar para não estarmos jogando lixo, poluindo essa água. Ou esquecendo o lixo, né? Esquecendo, né? Porque muitas pessoas, entre aspas, esquecem a garrafinha de água, o plástico, né? O palito do picolé que fica lá, né? Com certeza. Ou então a gente vemos um jardim muito bonito, a gente vai lá e apanha aquela flor, porque a gente achou linda, a gente quer admirar. Olha o nosso egoísmo, deixa a flor naquele jardim, porque ela vai enfeitar e vai alegrar outros olhos. Pense no jardineiro que plantou aquela flor, né? Que trabalhou, que colocou o seu esforço ali, né? Não vai lá e destrua e arranque a flor e leva embora. Porque quando fazemos isso, nós estamos, o jardineiro, né? Vamos compará-lo com Deus. Deus é o nosso jardineiro. Nos deu a vida, nos deu as possibilidades, né? É o seu amor, é a sua justiça, a sua benevolência para conosco. Mariana, tem mais uma coisa que eu acho importante a gente lembrar nesse tema aqui, que é lições que a natureza nos dá, que é a questão do trabalho, não é? O trabalho.
Às vezes a gente fica observando a natureza e a gente fica vendo, por exemplo, as aves, elas não param de trabalhar. O tempo todo elas estão trabalhando, ou estão coletando alimentos, ou estão fazendo o seu ninho, ou estão cuidando, né, dos ovinhos, né? Não há parada, né? E se a gente olhar uma pequena planta, uma pequena flor, um pequeno inseto, o tempo todo ele está trabalhando. Será que só o ser humano que às vezes fica com preguiça de trabalhar e se recusa ao trabalho? Esse trabalho, né, nós temos que ter o nosso momento de descanso. Perfeito. Também, né? Mas esse trabalhar, nós podemos até dormindo estar trabalhando em prol do nosso próximo, do nosso planeta, de forma consciente. Então, o trabalho, ele vai nos enriquecer, é através do conhecimento, através da doação. Então, quando eu respeito o meio em que eu estou trabalhando para conservá-lo, eu estou trabalhando para ele continuar maravilhoso. Perfeito. Então, nós podemos entender, a natureza nos dá a lição da cooperação, nos dá a lição do trabalho, nos dá a lição da disciplina, da interdependência que você trouxe no início. E do valor. Do valor. As formigas, elas trabalham incessantemente também. Elas também nos dão algumas lições, né? Por exemplo, não desistem. Vocês percebem uma formiguinha, ela muda a rota, volta, vai, vem, mas ela não desiste do lugar que ela quer ir, né? Com certeza. Então, não desistamos também. Que possamos tirar lições para o nosso crescimento espiritual. E que possamos enxergar na natureza a expressão maior do nosso Pai Criador, né? Que fez tudo isso com muito amor e trouxe para cada um de nós. Nós precisamos ter olhos para ver, reconhecer e, como falamos aqui, ser gratos, infinitamente gratos. E quando estivermos cansados ou tomados pelo desânimo, que possamos ter um dia de sol, olharmos o vento batendo nas árvores, olharmos o movimento das nuvens, olhar a cor do céu, olhar um pôr do sol, olhar um nascer do sol. Né, Mariana? Eu acho que a natureza é a cura para a maior parte das doenças, tanto físicas quanto mentais, né? É um convite para vivermos cada vez melhores. Muita paz a todos. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, o sal, a luz e os deuses. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, o espírito durante o sono. Em artigos, a ortodoxia nem sempre amena dos espíritas. E ainda, uma reflexão sobre os espíritas que falam de política. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos relembrar um dos muitos casos compilados por ele no livro O Céu e o Inferno, em que ele traz o relato dos depoimentos de espíritos recém-desencarnados, em sua maioria, contando como foi o seu transpasse, como eles se situaram após a perda da vida física, como foi sua recepção no plano espiritual. Na segunda parte, capítulo 5, ele relata diversas comunicações de espíritos de pessoas que suicidaram-se e que encontraram, após o desencarne, as consequências das suas decisões, do seu ato voluntariamente praticado em desacordo com a lei de harmonia de Deus. Nesse caso especificamente, ele compila alguns acontecimentos para mostrar para as pessoas, para estudar do ponto de vista da experiência daqueles que já partiram, as consequências do suicídio. E foi invocado um espírito cujas iniciais seriam MJ, que era de uma pessoa conhecida, um homem muito instruído, muito culto, que ao chegar a certa etapa da vida, viu-se diante de lutas maiores do que ele pensava que podia suportar, mas principalmente viu-se desencantado, era muito materialista, não acreditava na sobrevivência da alma, nem na existência de Deus, nem na finalidade das lutas humanas. E optou por terminar com a própria vida.
Quando ele se comunicou na Sociedade Espírita de Paris, o grupo mediúnico indagou dele como era a sua situação após o desencarne. Já havia transcorrido 2 anos da época do seu suicídio. E ele disse que a situação era extremamente penosa, que ele continuava sentindo a repercussão do sofrimento físico do ato do desencarne, a repercussão do estado do corpo, de certa maneira, que estava já livre, mas vagando no plano espiritual, e que se sentia como que num braseiro constante, atiçado pelo remorso e pela dor do ato praticado. Reconhecia especialmente que os seus sofrimentos não diminuíram com a morte do corpo, ao contrário, multiplicaram-se. E que, além de tudo, ele agora tinha consciência, por seu próprio testemunho pessoal, por sua própria vivência, de que a morte não existe e que ele continuava vivo, experimentando as mesmas angústias que passava antes do desencarne, agravadas pela consciência do débito moral que havia adquirido com seu ato impensado. Era obrigado agora a reconhecer que a alma sobrevive ao corpo e, nas reflexões e observações que podia fazer apesar do seu estado lastimável, reconhecia também que a vida tinha sua finalidade e que ele covardemente abandonara a luta, mais por tédio, por desencanto, por falta de esperança, do que por outra coisa. Ele podia ter algum contato com familiares já desencarnados, mas se sentia indigno, tinha vergonha do seu ato e relatava fugir de qualquer auxílio que buscavam lhe prestar. Quando lhe perguntaram então que mensagem ele queria endereçar à sua família, aqueles que haviam ficado, ele pediu apenas que orassem por ele, porque a oração de alguma forma aliviava a sua dor e que principalmente acreditassem no seu testemunho, levando a vida por maiores dificuldades que ela apresentasse até o fim com coragem, porque a vida humana, por mais difícil que seja, era melhor ser enfrentada até o fim do que se precipitar do seu fim antes da hora. O testemunho, então, desse espírito, como de muitos outros compilados por Kardec no livro O Céu e o Inferno, nos trazem a certeza da imortalidade da alma e de que a luta humana, por mais árdua que seja, é preferível 1000 vezes a precipitar o término da própria existência, por desencanto, por medo, por desesperança. Que aqueles que se amam, se algum deles se mata, ficam separados por séculos, às vezes, até que aquele suicida se reequilibre. E que, portanto, precipitar a própria morte não aproxima ninguém da felicidade desejada. Enfrentar a vida com seus desafios, por mais difícil que seja, isso sim, nos aproxima, após o término natural da sua existência, daqueles a quem amamos e das esferas de luz e paz. Muita paz aos nossos corações e coragem. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, o sal, a luz e os deuses. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, o espírito durante o sono. Em artigos, a ortodoxia nem sempre amena dos espíritas. E ainda, uma reflexão sobre os espíritas que falam de política. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Elas me perseguiam. Falavam mal do meu cabelo, das minhas roupas, do jeito que eu falava, da cor da minha pele. E eu pedia para parar. Mas não adiantava de nada. Fiquei tão desanimada que eu parei de cuidar de mim. E eu comecei a me cortar. Então, quando eu descobri que perder ajuda não era vergonha nenhuma, eu fui lá. Aquilo era bullying. E tinha que parar. Então, eu fui até a direção da escola, porque eu sabia que eles podiam me ajudar. Eu contei tudo para os meus pais. E eles falaram que se isso acontecesse de novo, era para eu falar. Para com isso. Eu não gosto. Isso não tem graça nenhuma. Depois que eu pedi ajuda, a direção resolveu e os meus pais também. E eu nunca mais passo por isso de novo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Já o bullying é péssimo e não tem espaço para ele. Precisando conversar? Ligue 188 ou acesse www.cvv.org.br.
Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos comentar um pouco a respeito deste livro, Momentos de Saúde e de Consciência. É um livro psicografado pelo médium baiano Divaldo Franco, de autoria do espírito Joana de Ângeles, que é a sua mentora espiritual. Esse livro ele é da editora Leal e originalmente eram 2 livros separados, que a editora, por motivos de logística, acabou condensando os 2 em um. É um livro de fácil leitura, é um livro curto, tem apenas 175 páginas, foi editado em 2013, e aqueles que desejarem adquirir esse livro poderão encontrá-lo na livraria espírita, na biblioteca espírita, e também pelo Círculo do Livro de Curitiba, né, que poderão entrar em contato com a nossa produção e adquirir este livro também. Joana de Ângeles foi muito feliz nesse livro, né, como todos, né, e esse livro acabou sendo, depois dessa compilação dos 2, acabou sendo o 4º livro da série psicológica de Joana de Ângeles. E ela comenta aqui em Momentos de Saúde, ela nos traz são 20 itens, né, em cada tópico, tanto no Momentos de Saúde quanto no Momentos de Consciência. Então ela vai abordar assuntos aqui sobre a decisão de ser feliz, a liberdade de escolha, a libertação, saúde e bem-estar, amor, insatisfação e utopias, e vários assuntos, né? E no Momentos de Consciência, ela traz aqui a aquisição da consciência, conhecimento e consciência, comportamento e consciência, saúde e consciência, e aí ela vai descrevendo com muita propriedade, muito conteúdo profundo do assunto. E diferente do que algumas pessoas possam imaginar, Joana de Ângeles é difícil a leitura. Não, não é. É uma leitura fácil, simples, os capítulos são curtos, gostoso de ler, porque você termina um capítulo rapidinho, você já quer ler o próximo. Quando você vê, você terminou de ler o livro, né, e um dia, 2, aí rapidinho você termina de ler o livro. E quando ela fala aqui nesse primeiro tópico, decisão de ser feliz, né, a respeito da saúde, né, momentos de saúde. Aí Joana de Ângeles vai comentar que ser feliz é uma decisão que cada um de nós tomamos, só depende de nós sermos felizes. E aí a importância da saúde. E como hoje muitas doenças são psicossomáticas, então aí que vem a questão dessa decisão de você ser feliz. Porque nós somatizamos muitas coisas, muitas das enfermidades que surgem em nós, né? Seja por depressão, seja por momentos de infelicidade, por brigas, por desavenças, e tudo isso acaba refletindo no nosso corpo. E ela fala que ser feliz é uma decisão. E a saúde, qual a importância da saúde no nosso dia a dia? Se você não tem saúde, de nada adianta você ter dinheiro, de nada adianta você ter conquistado o amor da tua vida, ter o que for de bens materiais, porque você não vai conseguir desfrutar. Você não consegue sequer entrar em contato com o Criador se você não tem a saúde. E a respeito do momento de consciência, tem um tópico que ela aborda que eu achei bem interessante, é quando ela fala que uma pessoa com conhecimento técnico em determinada área, às vezes ela tem menos consciência do que aquele que é simples, que não estudou, que tem mais consciência sobre determinados assuntos do que aquela pessoa que é estudada, que é letrada, técnica em determinado assunto. Ela também vem abordar com profundidade, com conhecimento. E tem um ponto muito interessante que me permitam uma leitura rápida, que é quando ela fala a respeito do sentimento de culpa e consciência. Ela vai dizer assim: seja o que for que fizestes ou deixastes de fazer, a recordação em culpa daquele instante de maneira alguma te ajudará. De alguma forma, quem cultiva a culpa não deseja libertar-se. Em tal postura, comprazendo-se irresponsavelmente. Então percebam que o sentimento de culpa chega a ser uma irresponsabilidade da nossa parte. Então fica aqui a dica dessa leitura, né, para aqueles que quiserem adquirir Momentos de Saúde e Momentos de Consciência. Muita paz, meus amigos. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa.
Faça contato pelo e-mail adpr@adpr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Nosso tema de hoje aqui no As Razões dos Fatos é o filme Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, que vai estrear na próxima quinta-feira em todos os cinemas do Brasil. O ator Danto Melo faz o papel do médium mineiro e Juliana Paz atua como sua esposa. Além deles, compõem o elenco Marcos Caruso, Alexandre Borges, Cássio Gabus Mendes, entre outros. Para quem não sabe, José Pedro de Freitas, o Zé Arigó, como era mais conhecido, foi um famoso médium de curas que fez muita caridade, mas também provocou muita polêmica nas décadas de 1950 e 1960. Arigó trabalhava com o espírito do Dr. Fritz, um médico alemão morto na Primeira Guerra Mundial, e, segundo ele próprio revelou, teria cometido atos reprováveis nos campos de batalha. Daí que ele, com esse trabalho de curas, ele intencionava a sua reabilitação moral. A dupla Arigó-Fritz se utilizava de instrumentos cortantes, como canivetes, como facas, e sem nenhuma asepsia, não precisava anestesiar os pacientes e também não ocorria hemorragias. Entre 1958 e 64, Arigó foi preso 2 vezes, acusado de curandeirismo e de prática ilegal da medicina. Na primeira condenação, ele foi na primeira vez condenado a 14 meses de reclusão, cumpriu a metade e recebeu o indulto do então presidente da República, Juscelino Kubitschek, que costumava visitá-lo lá em Congonhas, no interior de Minas, onde o Arigó fazia o atendimento aos seus pacientes. Na segunda vez, ele foi condenado a 7 meses, não aceitou o indulto, que da primeira vez, né, a segunda parte da pena, ele foi indultado pelo JK. Na segunda vez, ele não aceitou o indulto e acabou cumprindo a pena de 7 meses. Cientistas e jornalistas do mundo inteiro visitavam o Arigó lá em Congonhas. Grandes reportagens eram feitas e os cientistas também faziam muitas pesquisas, acompanhavam tentando detectar se realmente as cirurgias eram verdadeiras, se havia algum charlatanismo, alguma fraude, etc, etc, etc. E até uma equipe da NASA esteve presente e saiu convencida sobre a realidade dos fenômenos. Não havia truques, não havia fraudes e as curas aconteciam realmente. Bom, fica aí a nossa dica para essas próximas semanas, vocês acompanharem o Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, uma história verdadeira e que vale muito ser bem conhecida. Até a semana que vem.